Hoje nós vamos começar a aula de enfermagem cirúrgica, 2. A enfermagem cirúrgica 2 ela tem um foco um pouco mais diferente da enfermagem cirúrgica 1, que a gente procurou trabalhar a estrutura de bloco cirúrgico, conhecer um pouco sobre CME. A enfermagem cirúrgica 2 ela tem uma perspectiva diferente no que diz respeito a os períodos pré-operatórios, pós-operatório, intraoperatório. Então, nós vamos trabalhar muito dentro desse contexto. É uma matéria que vai trabalhar muito de vocês o raciocínio clínico, então nós vamos precisar de conhecimentos básicos aí, muito termo técnico, medicamentos, termos técnicos principalmente relacionados aos valores de sinais vitais. Trabalharemos também a questão de valores de referência dos sinais vitais. Nós vamos trabalhar com pacientes adultos, Então, vamos começar a nossa aula. Vou estar compartilhando a tela com vocês aqui. Então, vamos lá. Vou puxar essa câmera um pouquinho aqui para baixo, que o mais importante é justamente o slide para que vocês acompanhem de uma forma mais concisa. Então, assistência de enfermagem no pré-operatório. Então, como que funciona, Então, pré-operatório, a definição é uma avaliação global do estado de saúde do paciente, o que possibilita a identificação de anormalidades significativas que poderiam aumentar o risco operatório ou influenciar adversamente na recuperação do pós-operatório. Então, identificar alguma patologia que o paciente tenha, Divide-se em pré-operatório mediato e imediato, ou seja, aquilo que nós vimos na aula 13 da enfermagem cirúrgica 1, O pré-operatório imediato é aquele período que inicia desde a marcação da cirurgia, e o imediato é as 24 horas que antecedem o período cirúrgico. Objetivos da avaliação. Então, o objetivo é preparar o paciente da melhor forma possível para o procedimento proposto, detectar doenças presentes ou subclínicas que coloquem o paciente sob risco acima da média. Como assim? O paciente não sabia, por exemplo, que ele era hipertenso, que ele era diabético. Então, lá nos exames pré-operatórios, na avaliação, vai detectar justamente que esse paciente ele possui uma hipertensão arterial sistêmica, uma diabetes mellitus, que ele não sabia ainda. Seria identificar novas doenças que possam comprometer o ato operatório. Fatores que vão alterar o risco operatório. Então, paciente idoso, maior do que 70 anos, tempo anestésico maior do que 240 minutos, então a cirurgia que ela vai durar mais do que 4 horas, então se ela dura mais do que 4 horas, nós já estamos na classificação de uma cirurgia porte 3. É uma cirurgia letiva, ou seja, aquela cirurgia que é agendada, que pode aguardar. É uma cirurgia de urgência, ou seja, uma cirurgia que pode aguardar no máximo 48 horas, ou é uma cirurgia de emergência, que tem que ser operada imediatamente. A extensão fisiológica da cirurgia, é uma cirurgia muito invasiva, é um tumor ali que está enraizado, é um tumor abdominal que está enraizado em pâncreas, fígado, estômago. A duração do procedimento, quanto tempo vai durar esse procedimento? Localização do procedimento para determinar qual que é o tipo de anestesia. Em relação ao risco cardíaco, tem uma perda sanguínea maior do que 1.500 ml, essa cirurgia precisa de uma reserva de sangue, tudo isso são fatores importantíssimos que alterariam aí o risco operatório. Avaliação clínica, então ver o exame físico geral do paciente, o estado mental desse paciente, ele é um portador de algum distúrbio mental, um paciente extremamente ansioso, vai precisar fazer uma medicação ali no pré-operatório imediato para ele ficar mais tranquilo, às vezes um benzodiazepínico, um diazepam. A volemia do paciente está normal ou o paciente está hipovolêmico, está desidratado. Quando fala aqui de pescoço intubação, é que durante o exame físico o médico pede para que o paciente ele levante a cabeça, porque ele vai olhar o quê? A traqueia do paciente, ver se o paciente tem algum desvio de traqueia. Aparelho cardiovascular, então é feita a ausculta cardíaca, um exame de eletrocardiograma para ver se tem alguma arritmia, algum sopro. O aparelho respiratório, a ausculta pulmonar, o paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica, isso aí compromete a hematose, a troca gasosa. O aparelho digestivo, o paciente tem alguma gastrite que precisaria
ver qual que é o medicamento, o paciente tem refluxo, verificar os membros inferiores do paciente, principalmente para ver se tem algum quadro de trombose, sinal clássico. Os exames complementares, né? Vai solicitar algum exame complementar, vai depender do tipo de cirurgia proposta, por exemplo, a cirurgia de ortopedia. Dependendo do procedimento, vai ter ali um raio-x. Uma cirurgia da cirurgia digestiva, né? Cirurgia geral, vai ter um ultrassom. A urgência do procedimento, então se a cirurgia letiva tem como fazer mais exames, se não é cirurgia, se é urgência, já eu limito aqui a quantidade de exames, e se é cirurgia de emergência, atendimento imediato, não dá tempo de ficar fazendo exame mais aprofundado. Qual que é o tipo de anestesia programada? É uma raquianestesia mais sedação? É uma anestesia geral? É um bloqueio de nervos, né? Nervo femoral, plexo braquial? Tem que ser na anamnese do paciente, né? O paciente trouxe alguma informação que seria necessário um exame mais aprofundado. Por exemplo, o paciente fala que morou no norte de Minas, morava em casa de pau a pique, né? Às vezes vai ser necessário um ecocardiograma, e de repente o paciente tem uma cardiomegalia. O exame físico, o médico na palpação abdominal percebeu uma massa, né, que não condiz com a anatomia do organismo. Então, às vezes vai precisar aí de um ultrassom abdominal. Os principais exames recomendados, então, hemograma, um exame clássico, né? Que vai ser em toda a cirurgia. Coleta de sangue, o que ele avalia, né? Então, aqui um resultadozinho de hemograma, ele avalia eritrograma, né? Que avalia hemácias, hematócrito e hemoglobina. Então, nós vamos falar bem basicamente aqui da hemoglobina. A hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Então, quando eu tenho baixa de hemoglobina, tá vendo aqui? Aqui eu tenho um valor de referência. Outra coisa, não é para decorar valor de referência de exame. Se eu for colocar isso numa questão de exercício de prova, eu vou trazer o valor de referência, até porque ele pode variar de um laboratório para outro, a depender da calibração da máquina que realiza o exame. Mas é importante que você saiba, valores muito baixos de hemoglobina, eu vou comprometer o transporte de oxigênio. Vou citar um exemplo aqui de experiência prática minha. Eu admiti um paciente uma vez do bloco cirúrgico, eu trabalhava na unidade de internação, o paciente chegou taquicárdico, taquipneico, queda de saturação, hipotensão hipocorado. Quando eu fui no prontuário do paciente, o paciente tinha acabado de passar por uma cirurgia de osteossíntese de fêmur, ou seja, ele tinha colocado uma haste intramedular para correção de uma fratura de fêmur, e o paciente tinha um resultado de hemograma com hemoglobina de 6,1. Então, se o motivo, o anestesista não quis hemotransfundir esse paciente, diante desses dados, né, eu já fui direto no médico de plantão passando a informação para ele. Caso clínico do paciente, o resultado de exame, e eu também já tinha conferido a questão de reserva de sangue. Realmente tinha reserva de sangue, 900 ml concentrado de hemácia para o paciente, que o anestesista não quis hemotransfundir, né, até hoje eu não sei o motivo, mas o médico de plantão imediatamente pediu o quê? Que eu já solicitasse 600 ml concentrado de hemácia, e assim eu fiz. O paciente recebeu 2 bolsas de 300 ml, né? Então 600 ml ao longo da noite, e no dia seguinte ela já deixou um novo pedido de hemograma para verificar se a hemoglobina do paciente tinha voltado ao normal. Um outro ponto importante é o leucograma e as plaquetas, né? O leucograma, ele estuda os glóbulos brancos, que são células de defesa, responsável por combater agentes invasores. Então, se o meu leucograma está alterado, então nós vamos aqui, né? Eu vou deixar, né? Plaquetas são fragmentos de células responsáveis pelo início do processo de coagulação. Leucograma, eu tenho os leucócitos, que vai me falar de processo infeccioso. Plaquetas me fala de processo de coagulação. Então, vamos para um resultado de hemograma. Então, o resultado de hemograma traz aqui, ó, leucócitos, valor de referência 4.500 a 11.000. Mais uma vez, não é para ficar decorando valor de referência. Esse paciente aqui, ele tem um leucócito de 8.700 milímetros cúbicos. O leucócito dele está normal, mas vamos supor, você acabou de fazer um atendimento num paciente na enfermaria. O senhor José lá, leito 3, e ele estava com febre, você aferiu lá 38,9 de temperatura corporal, e quando você chegou ao posto de enfermagem, o técnico funcionário do laboratório te entregou um hemograma completo.
Esse, por curiosidade, você pegou o hemograma desse paciente e foi verificar. Ele tinha um leucócito de 17.000, ou seja, o leucócito estava acima do valor de normalidade. Significa o quê? Que o número de leucócitos, que são células de defesa, havia aumentado. Por que aumentou? Para combater um processo infeccioso. Lembra lá? Febre é sinal clássico de infecção. Então, automaticamente, o sinal vital aferido por você, ele confronta de forma a confirmar que está instalado um processo de infecção. Uma curiosidade, né? Esse horário, o seu plantão era plantão noturno, você conseguiu verificar os sinais vitais, ali era por volta de 19h40. Plantão noturno, o médico só atende intercorrência. Você tem duas opções, você pega esse resultado de exame, coloca dentro do prontuário do paciente ou no escaninho dele e fala assim, isso aqui não é comigo, é com o médico. Ou você pode chegar e lá, no quarto do médico, no descanso, e falar com ele, doutor, paciente, sou José do leito 3, mantém estado febril, mas chegou um resultado de hemograma e acho que o senhor pode encontrar alguma coisa que seja um ponto de início aí do que está acontecendo com o paciente. Aí ele vai perceber que tem um aumento, ele analisa esses outros parâmetros aqui, vê que é uma infecção bacteriana e que eu tenho ali um aumento de 17.000, o paciente está num quadro de leucocitose. Tá? Então, seria um ponto importante, a importância de você ter a curiosidade. Você está ali para o bem do paciente, você fez o exame chegar mais rápido à mão do médico, o médico imediatamente já fez a prescrição de um antibiótico, você já começou o tratamento adequado para o paciente. Plaquetas me fala de coagulação, aqui de 150.000 a 400.000. Então, está dentro da normalidade. Mas você estava lá um outro dia, um paciente vai operar amanhã, você pegou seu plantão hoje de manhã, quando foi por volta de 2 horas da tarde, chegou um hemograma completo do paciente. Paciente que ia operar, uma osteossíntese de tíbia, fratura de tíbia, cirurgia eletiva necessária. O paciente tinha plaquetas de 100.000. Consequentemente, um risco aumentado para hemorragia. Você fez a mesma coisa, levou ao médico de plantão e o médico solicitou, e esse paciente foi hemotransfundido antes do dia da cirurgia. Então, são coisas simples que a gente pode avaliar no nosso dia a dia. O coagulograma, ele vai me falar do tempo de coagulação do sangue, Então, um paciente que tem um tempo de coagulação muito aumentado, uma coisa que tem que ser informada é se ele está usando algum tipo de medicamentos que pode alterar o tempo de coagulação, Então, antiplaquetário, anticoagulante. Então, o tempo de coagulação, em média, de 5 a 12 minutos. Esse exame é feito no laboratório, o técnico que corre lá, ele vai fazer o exame, tá? Quem faz uso de heparina deve colher o exame 1 hora antes da próxima dose, Caso a heparina já tenha sido aplicada, a coleta deve ser feita 3 horas após a aplicação, justamente porque a heparina é um anticoagulante. Se o tempo de coagulação tiver muito aumentado, então ele vai considerar o último frasquinho aqui, de 3 a 4 ml, ele vai colocando nos frasquinhos aqui. Quando o último frasquinho coagular, ele desliga ali o cronômetro e vai ser considerado o tempo de coagulação desse paciente. Automaticamente, se o paciente está com um tempo de coagulação muito alto, significa que ele tem um risco de hemorragia mais aumentado. Então, consequentemente, se for uma cirurgia eletiva, essa cirurgia vai ser suspensa, e vai tratar o distúrbio de coagulação do paciente. A glicemia, ela vai falar dos níveis de glicose no sangue, então vai estar muito relacionada aí com o quadro de diabetes. Aqui nós temos uma tabelinha para mostrar os valores normais, normoglicemia menor do que 100 e também maior do que 70. Pré-diabetes entre maior ou igual a 100 e menor do que 126. Diabetes estabelecido maior ou igual a 126, Referência Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018. Sódio e potássio, Sódio e potássio, eles são eletrólitos muito importantes no funcionamento elétrico do coração. Lá, vocês aprenderam anatomia, a bomba de sódio e potássio. Quando eles estão alterados, aqui nós temos o valor de referência deles, mas mais uma vez não é para decorar, Quando eles estão aumentados, significa que o paciente pode ter alguma disfunção renal, porque o equilíbrio desses eletrólitos é feito através da filtração do sangue no rim.
Se o rim não funciona adequadamente, automaticamente, né, automaticamente esses níveis de sódio e potássio vão estar aumentados, né? Então ali eu tenho a questão das arritmias cardíacas, né? Então, é muito perigoso que algumas pessoas fazem, né? Tomar diurético sem prescrição médica, sem orientação médica, para emagrecer, né? A pessoa, na verdade, não vai emagrecer, ela vai perder líquido ali. Por quê? Porque o potássio é muito importante, tanto o potássio quanto o sódio, né? Que eu falei, funciona questão da atividade elétrica do coração. Então, a pessoa que toma diurético sem prescrição, pensando que vai emagrecer, ele pode ter uma arritmia cardíaca, pode ter uma parada, tá? Tomar cuidado com isso aí. Ureia e creatinina, né, o produto final do metabolismo celular, se tiver aumentado na corrente sanguínea também, significa o quê? Significa que ele está diante de um quadro de disfunção renal. Tá? Então, outra coisa importante aí, né? Fazer uma avaliação da função dos rins. Por exemplo, o paciente chega lá na UPA com uma crise hipertensiva, pressão arterial de 220 por 125. Ele está diante de uma crise hipertensiva. E ele ainda tem sinais clássicos de edema. Então, se tem sinais clássicos de edema, significa o quê? Olha, o rim desse paciente provavelmente não está funcionando legal. Então, o médico vai lá e pede dosagem de sódio, potássio, ureia e creatinina, né, no sangue e automaticamente entra com os medicamentos necessários aí. Urinocultura é para ver se o paciente tem alguma infecção urinária, porque se o paciente já está com um quadro de infecção instalado, automaticamente esse paciente não vai operar se for uma cirurgia eletiva. A cirurgia dele será suspensa. O eletrocardiograma, né? Vocês vão estudar o eletrocardiograma de forma mais profunda na matéria de paciente crítico 1. Então, ele vai me falar do ritmo de funcionamento do coração. Aqui eu tenho um desenhozinho esquemático de um ritmo sinusal de um paciente, tá? Então, ele vai me falar se o paciente tem arritmia, qualquer coisa nesse sentido. Então, aqui, ó, ritmo sinusal, uma onda P, um complexo Q, então aqui eu tenho uma ondinha Q, R, S, e aqui uma onda T. Então, o ritmo sinusal, um ECG normal, ele vem com onda P, complexo QRS, onda QRST, onda P, complexo QRS, onda T, e assim vai, mantendo as distâncias iguais, né? Aqui eu já tenho, vocês veem que é tudo diferente em relação a cima, eu já tenho o quê? Um quadro de arritmia. Radiografia de tórax, né, para ver os órgãos da cavidade torácica, pulmão, se não tem um comprometimento pulmonar, né, tamanho de coração, se o paciente não tem cardiomegalia, né, que poderia ser uma questão de doença de Chagas. Quais são as recomendações relacionadas à avaliação pré-operatória? Manutenção ou suspensão de medicamento. Vai suspender algum medicamento do paciente? Vai manter todos os medicamentos? Profilaxia para trombose venosa profunda, né? A TVP, que vocês vão estudar dentro da matéria de médica. Controle da dor desse paciente está sendo feito adequado. Vocês vão ver mais para frente que a dor ela pode desencadear uma série de complicações no paciente, né? Antibiótico-terapia cirúrgica, né? Foi feito antibiótico antes da cirurgia? Lembra lá, aula número 10, cirurgia segura? Esse paciente tem indicação de uso de componentes do sangue ou não tem? Exames diagnósticos, né? Então, vai ser feito outros exames de acordo com a necessidade ali, o que o médico percebeu ali. Então, primeira coisa, né? Os exames podem auxiliar. Então, aqui nós já estamos falando de ultrassom, de tomografia, né, de ecocardiograma. Ele pode auxiliar no diagnóstico mais preciso da doença, na localização e no tratamento. Alguns vai precisar de jejum, outros vai precisar de lavagem intestinal, igual o caso da colonoscopia. Então, os exames não quer dizer que todo paciente que vai operar vai realizar todos os exames, mas alguns tipos de cirurgias, né, elas necessitam de exame específico, né? Só que antes o médico tem que coletar uma anamnese, que é a história médica do paciente, fazer um exame físico bem aprofundado, e se ele vê que ainda tem alguma coisa que ficou vaga, que ele não conseguiu perceber em algum aparelho, sei lá, aparelho digestivo, aparelho cardiovascular, ele ficou em dúvida na ausculta, ele vai e pede um exame mais aprofundado.
Então, ele faz uma ausculta do abdômen, né, com o auxílio de um estetoscópio em busca de ruído incomum, né? Ele faz a palpação para ver se tem algum órgão aumentado de volume. Por exemplo, lembra lá? Microbiologia, AIDS, né? O paciente com AIDS ele tem hepatoesplenomegalia. Então, aqui, ó, faz a ausculta abdominal. A ausculta abdominal ele vai estar percebendo o quê? Ruídos hidroaéreos. Ruídos hidroaéreos. Quando esses ruídos estão aumentados, aqui é aquele barulhozinho que o nosso estômago faz, né? Quando a gente está com muita fome, significa, se tiver muito aumentado, significa um quadro de diarreia. Se ele tiver diminuído, pode ser sugestivo de uma constipação intestinal, ou se ele estiver ausente, pode ser sugestivo de uma obstrução intestinal, tá? A ausculta pulmonar, também com auxílio de estetoscópio, quando o som é normal, aquele som do ar entrando e saindo dos alvéolos, eu vou inspirar, ó. Estou expirando. Quando eu faço esse movimento de inspiração e expiração, o ar entra nos meus alvéolos e vai provocar os murmúrios vesiculares. Se ele tiver diminuído, pode significar, né, algum comprometimento, pneumotórax, alguma coisa assim, tá? Ruídos adventícios, roncos, estertores, sibilos e atrito pleural está muito relacionado às doenças do sistema respiratório. Eu vou deixar para o professor de médica aprofundar com vocês isso. Então, aqui a localização do esteto, você pode fazer essa experiência, pega alguém na sua casa, tem que estar sem a roupa, né, para não dar interferência do tecido, e pede a pessoa e vai colocando, né, o ponto mais em cima, o ponto mediano e a base pulmonar aqui, ó. A mesma coisa você faz do outro lado. Coloca o esteto e pede a pessoa para enche o peito de ar, solta o ar, você vai auscultar a pessoa, ausculta da pessoa. Então, os principais exames aí utilizados no diagnóstico, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses exames. Não quero que vocês fiquem decorando definição de exame, isso não é importante para nós, tá? Então, primeiro exame, endoscopia, escopia, visualização. Vamos direto para o exame e falar um pouco da aplicabilidade dele. Então, ele vai ser uma visualização, né? Então, ó, esôfago-gastroduodenoscopia, lembra lá? Terminologia cirúrgica. Então, aqui faz a avaliação, a visualização do esôfago, do estômago e do duodeno. Por exemplo, um paciente tem um quadro de hematêmese, vômito com sangue. Ou um paciente que tem um quadro de dor constante do estômago. Então, vai fazer o exame para visualizar o que há de diferente no estômago do paciente aqui, tá? Exame aí, né, que o paciente vai ficar sedado, né, decúbito lateral. Então, mostrando a imagem do exame. Próximo exame, colonoscopia. Escopia, visualização. Visualização do colo, né? Então, quem que é a indicação aí, né? Então, é introduzido um tubo flexível pelo ânus e vai com uma microcâmera fazendo a filmagem ali. Quem que seria a indicação? Paciente que apresenta hemorragia digestiva baixa, presença de melena ali, né? Fezes com sangue nas fezes. Paciente que já tem histórico na família de câncer de intestino. Então, vai fazer esse exame, o paciente fica em decúbito lateral, ele é sedado, então funciona o acesso venoso periférico, faz uma sedação, um analgésico, um relaxante muscular, e o paciente tem que ficar no catéter nasal, ok? Precisa de acompanhante. Obviamente, você vai fazer a visualização do intestino, o paciente vai passar por um processo de lavagem intestinal no dia anterior. Então, ele vai tomar Luftal, vai tomar laxante para que ele evacue bastante, saia os ar e fique melhor a visualização. Próximo exame, ultrassom, ele dispensa comentários, né? Todo mundo conhece esse exame aí. Ele é muito utilizado nas cirurgias, né, para verificar a cavidade abdominal. Então, vamos supor, o paciente ele chega no pronto atendimento e ele queixa uma dor localizada no quadrante inferior direito, né? O paciente está com febre, náusea e vômito, né? Muito característico de apendicite. Então, faça o ultrassom abdominal total para fechar diagnóstico. Tomografia, exame de raio-x, ele é um exame depois
do raio-x comum, ele é alta definição, ele usa radiação, né? E ele vai me fornecer radiografias de caráter transversal, então cadeia de fotografias. Então ele permite ao médico, né, ter uma visualização muito mais detalhada do problema que o paciente está apresentando. Então aqui as várias tomografias. Então o paciente entra lá no tomógrafo e ele vai sendo orientado daqui o que ele deve fazer, né? Aqui eu tenho uma tomografia abdominal, aqui eu tenho uma tomografia cervical, uma fraturazinha aqui de vértebra cervical, né? E aqui eu tenho uma tomografia cerebral, aqui eu tenho né, um acidente vascular encefálico hemorrágico, tá? Um AVE hemorrágico aqui, né? Bom que coloridinho aqui nos ajuda demais. Ressonância magnética, ela é um exame mais detalhado do que a tomografia. Então, não visualizou na tomografia, vai visualizar na ressonância. Eu vou me usar aqui como exemplo, né? Vocês perceberam que, né, ano passado eu tive aí uma fratura de calcânio. Então, foi feito um raio-x, no raio-x não foi visualizado. Aí eu sentindo muita dor, a médica pediu uma tomografia, fez a tomografia e eu levei no especialista de pé, ortopedista especialista em pé, ele viu a tomografia, não visualizou nada, ele falou, olha, por desencargo de consciência eu vou pedir a ressonância, porque você queixa muita dor, você não consegue colocar o pé no chão, e lá na ressonância, né, apareceu um edema ósseo e uma microfraturazinha do calcânio ali. Então, você vê a diferença aí, né? Um detalhe, o paciente, quando ele vai entrar no questão de ressonância, como ela usa do magnetismo, né? Ele não pode estar com nenhum objeto metálico no corpo, tá? Então, é feita a ressonância aí. Angiografia, vasografia, mapa. Então, vai ser feito um mapa, né, vascular da pessoa. Então, esse exame, ele precisa feito, geralmente é feito na hemodinâmica. Lembra desse aparelhinho aqui, ó, o arco cirúrgico, intensificador de imagem, ele aqui, ó, ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui a parte de cima dele, a parte de baixo, a tela dele. Então, usa contraste, vai injetando contraste, o médico vai fazendo com o auxílio do terno de raio-x várias imagens sequenciadas para ver onde está o problema. Por exemplo, aqui visualizou um acidente vascular encefálico hemorrágico. Aqui você está vendo que ele vai visualizar, não tem nenhuma anomalia, mas poderia, por exemplo, um trombo de carótida, da artéria carótida. Esse é o objetivo do exame. Ecocardiograma, ele é um exame específico, né, para avaliar as medidas e a mobilidade das válvulas cardíacas, das paredes, do tamanho das câmaras cardíacas, do fluxo sanguíneo. Ele é um ultrassom, né, chamando assim, do nosso coração. Ele tem transtorácico, que é por cima do tórax, e ele tem transesofágico, que é introduzindo como se fosse uma endoscopia, mas é para visualizar, né, o funcionamento do coração. E eu tenho um ecocardiograma fetal também. Então, aqui, ó, tá vendo? O médico vai passando aqui e ele vai verificando. Aqui eu tenho uma imagem um pouco melhor. Aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo. Então, ele vê fração de ejeção, né? Se o ventrículo esquerdo está conseguindo ejetar a quantidade de sangue suficiente ou se está ficando algum sangue, se a válvula, por exemplo, válvula tricúspide, né, que fica entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo, se ela está regurgitando. Então, um exame muito importante, por exemplo, o diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, matéria de médica, vamos deixar para o professor de médica aí. As recomendações relacionadas ao pré-operatório imediato. Então, período que corresponde às 24 horas que antecede o início da cirurgia. Orientar o paciente em relação ao jejum absoluto de 8 a 12 horas, banho pré-operatório, preferencialmente no dia da cirurgia, né? Tem que ter confirmada a reserva de sangue, se for, né, a rotina ali do centro cirúrgico fazer, né? Administrar medicamentos prescritos, né? Atenção especial para antipertensivos, antihipoglicemiantes, anticoagulantes, né? Lembrando que anticoagulante, antiplaquetário, tem que consultar o médico para ver se vai suspender 12 horas antes da cirurgia. Já vi muito paciente no SUS tendo cirurgia suspensa, porque a enfermagem lá na unidade de internação
administrou o anticoagulante, aí chega lá o anestesista, a primeira coisa que ele vai olhar é a prescrição da noite anterior, porque o anticoagulante, se administrado, aumenta consideravelmente o risco de hemorragia do paciente. Por fim, verificar sinais vitais e outros parâmetros 30 minutos antes de encaminhá-lo ao bloco cirúrgico, drenar sonda vesical de demora, dreno torácico, conferir identificação e validade dos acessos, né? Nós vamos falar isso mais para frente, conferir as soluções de infusão que estão sendo identificadas. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula número 1, né? E vamos... gostaria de falar com vocês que os exercícios dessa etapa eles são um pouco diferenciados, né? Eles vão validar ali o que vocês precisam saber em termos de termos técnicos aí.